A sucessão dos eventos se detém, interrompem-se os movimentos terrestres que mediam o tempo e este finda com eles. Quantos mundos na vasta amplidão, tantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, só a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche, serenamente, da sua luz imóvel, a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. Agem concordes, cada uma na sua senda, para adquirirem esta dupla noção do infinito, extensão e duração. Assim o olhar do observador, quando atravessa, sem nunca ter de parar, as incomensuráveis distâncias do espaço, como do geólogo, que remonta até muito além dos limites das idades, ou que dessas profundezas da eternidade onde eles um dia se perderão. Também estes ensinamentos a ciência os confirma. Malgrado a dificuldade do problema, os físicos, os geólogos han tentado avaliar os inumeráveis períodos de séculos decorridos desde a formação da nossa Terra e as mais fracas avaliações mostram quão infantis eram os 6.000 anos da Bíblia. Segundo Sir Charles Lyell, que empregou os métodos usados em geologia, métodos que consistem em avaliar-se a idade de um terreno pela espessura da câmara sedimentada e a rapidez provável da sua erosão. Ao cabo de numerosas observações feitas em todos os pontos do globo, mais de 300 milhões de anos transcorreram depois da solidificação das camadas superficiais do nosso esferoide. As experiências do professor Bischoff sobre o resfriamento do basalto, de Tyndall, parecem provar que, para se resfriar de 2.000 graus a 200 graus centígrados, precisou o nosso globo de 350 milhões de anos. Quanto à extensão do tempo que levou a condensação porque teve de passar a nebulosa primitiva para chegar a constituir o nosso sistema planetário, essa escapa inteiramente à nossa imaginação e às nossas conjecturas. A história do homem não passa de imperceptível ondulação na superfície do imenso oceano do tempo. Entremos agora no estudo do nosso planeta e vejamos quais os ensinos dos espíritos sobre a matéria e a força. A unidade da matéria. À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto, quanto as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza diariamente nos fazem passar sob as vistas, não há dois que acusem perfeita identidade, ou, sequer, simples paridade de composição. Que de semelhanças, do ponto de vista da solidez, da compressibilidade, do peso e das propriedades múltiplas dos corpos, entre os gases atmosféricos e um fio de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes, não menos numerosos, da animalidade na Terra. Entretanto, podemos pôr por princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas ou desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer no que concerne a ação que reciprocamente exercem, não são, de fato, senão modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta, senão variedades em que ela se transformou, sob a direção das inúmeras forças que a governam. Decompondo todos os corpos conhecidos, a química chegou a um certo número de elementos irredutíveis a outros princípios, deu-lhes o nome de corpos simples e os considera primitivos, porque nenhuma operação até hoje pôde reduzi-los a partes relativamente mais simples do que eles próprios. Mas, mesmo onde param as apreciações do homem, auxiliado pelos seus mais impressionáveis sentidos artificiais, a obra da natureza continua, mesmo onde o vulgo toma como realidade a aparência, o olhar daquele que pôde aprender o modo de agir da natureza, apenas vê, sob os materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões, na época do nascimento deles, distribuída em corpos solidários durante a vida e que, por decomposição, se desmembram um dia no receptáculo da extensão. Tal diversidade se observa na matéria, porque, sendo em número ilimitado as forças que lhe presidiram as transformações e as condições em que estas se produziram,
ilimitadas não podiam também deixar de ser as próprias combinações várias da matéria. Logo, quer a substância que se considere pertence aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer se ache revestida dos caracteres e das propriedades ordinárias da matéria, não há, em todo o universo, mais do que uma única substância primitiva, o cosmos, ou matéria cósmica dos uranógrafos. O ensino é claro, formal, existe uma matéria primitiva, da qual decorrem todos os modos que conhecemos. Terá a ciência confirmado esta maneira de ver. Tomando-se as coisas ao pé da letra, não há negar que essa substância ainda não é conhecida, mas, pesando-se maduramente todos os fatos que vamos expor, torna-se fácil verificar que, se a demonstração direta ainda não foi dada, a tese da unidade da matéria é muito provável e encontra cabimento nas mais fundamentadas opiniões filosóficas dos físicos. Justificação desta teoria: o estado molecular. Uma das maiores dificuldades com que defrontamos quando queremos estudar a natureza é a de não-la representarmos tal qual ela é. Quando se vê massas de mármore de granulação fina e cerrada, enormes barras de ferro suportando pesos gigantescos, torna-se difícil admitir que esses corpos são formados de partículas excessivamente pequenas, que não se tocam, chamadas átomos nos corpos simples e moléculas nos corpos compostos. A extrema tenuidade desses átomos escapa à imaginação. O pó mais impalpável e grosseiro, a par da divisibilidade a que pode chegar. Disso dá um exemplo frisante. Dissolvendo-se 1 grama de resina pura em 87 gramas de álcool absoluto, deitando-se a solução num frasco de água cristalina e agitando-se fortemente o frasco, ver-se-á o líquido tomar uma coloração azul, devido às moléculas da resina em dissolução. Pois bem, Huxley, examinando essa mistura com o seu mais poderoso microscópio, não conseguiu ver partículas distintas, é que elas tinham, de tamanho, menos de 1/4 do milésimo de milímetro. Também o mundo vivente é formado de moléculas orgânicas, em que os átomos entram como partes constituintes. Segundo o Padre Sekshi, em certas diátomas circulares, de diâmetro igual ao comprimento de uma onda luminosa, 2 milésimos de milímetro, se podem contar, sobre esse diâmetro, mais de 100 células, cada uma das quais composta de moléculas de diferentes substâncias. Outros vegetais infusórios microscópicos são menores, em tamanho, do que uma onda luminosa e, no entanto, possuem todos os órgãos necessários à nutrição e às funções vitais. Em suma, é quase indefinida a divisibilidade da matéria, pois, se considerarmos que 1 miligrama de anilina pode colorir uma quantidade de álcool 100 milhões de vezes maior, forçoso será desistir de fazer qualquer ideia das partes extremas da matéria. E esses infinitamente pequenos se acham separados uns dos outros por distâncias maiores do que os seus diâmetros, estão incessantemente animados de movimentos diversos e a mais compacta massa, o metal mais duro são apenas agregados de partículas semelhantes, porém afastadas umas das outras, em vibrações ou girações perpétuas e sem contacto material entre si. A compressibilidade, isto é, a faculdade que possuem todos os corpos de ser comprimidos, ou, por outra, de ocupar um volume menor, põe essa verdade fora de toda dúvida. A difusão, isto é, o poder que tem duas substâncias de se penetrarem mutuamente, também mostra que a matéria não é contínua. Examinando-se uma pedra jacente na estrada, julga-se que está em repouso, pois não é vista deslocar-se. Quem, no entanto, lhe pudesse penetrar na intimidade da substância, para logo se convenceria de que todas as suas moléculas se acham em incessante movimento. No estado ordinário, esse formigamento é de todo imperceptível. Entretanto, poderemos aperceber-nos dele, se bem que de modo grosseiro, se notarmos que os corpos aumentam ou diminuem de volume, isto é, se dilatam ou contraem, sem que suas massas sofram qualquer alteração, conforme a temperatura neles se eleva ou decresce. Essas mudanças dão a ver que é variável o espaço que separa as moléculas e guarda relação com a quantidade de calor que os corpos contêm no momento em que são observados.
Desse conhecimento resulta que no interior dos corpos, brutos e na aparência imóveis, se executa um trabalho misterioso, uma infinidade de vibrações infinitamente pequenas, um equilíbrio que de contínuo se destrói e restabelece, e cujas leis, variáveis para cada substância, dão a cada uma sua individualidade. Do mesmo modo que os homens se distinguem uns dos outros segundo a maneira com que suportam o jugo das paixões ou lutam contra elas, também as substâncias minerais se distinguem umas das outras pela maneira com que suportam os choques e contra eles reagem. Ter-se-ão estudados esses movimentos internos. Ainda não se puderam observar diretamente os deslocamentos moleculares, senão na sua totalidade, pois que os mais poderosos microscópios não nos permitem ver uma molécula, mas os fenômenos que se produzem nas reações químicas e a aplicação que se lhes fez da teoria da transformação do calor em trabalho, e reciprocamente, possibilitaram comprovar-se que estas últimas divisões da matéria se acham submetidas às mesmas leis que presidem as evoluções dos sóis no espaço. Também ao mundo atômico são aplicadas as regras fixas da mecânica celeste, o que mostra, inegavelmente, a admirável unidade que rege o universo. Graças aos progressos das ciências físicas, admite-se hoje que todos os corpos têm suas moléculas animadas de duplo movimento, de translação ou oscilação em torno de uma posição mediana e de libração, balanço, ou de rotação em torno de um ou muitos eixos. Esses movimentos se efetuam sob a influência da lei de atração. Nos corpos sólidos, as moléculas se encontram dispostas segundo um sistema de equilíbrio ou de orientação estável. Nos líquidos, acham-se em equilíbrio instável. Nos gases, estão em movimento de rotação e em perpétuo conflito umas com as outras. Todos os corpos da natureza, assim inorgânica, como vivente, se acham submetidos a essas leis. Seja a asa de uma borboleta, a pétala de uma rosa, a face de uma donzela, o ar impalpável, o mar imenso ou o solo que pisamos, tudo vibra, gira, se balança ou se move. Mesmo um cadáver, embora a vida o haja abandonado, constitui um amontoado de matéria, cada uma de cujas moléculas possui energias que não lhe podem ser subtraídas. Repouso é palavra carente de sentido. As famílias químicas. Procedendo à análise de todas as substâncias terrestres, chegaram os químicos a reconhecê-las devidas a inúmeras combinações de cerca de 70 corpos simples, isto é, de 70 elementos que se não puderam decompor. Fora, pois, de supor-se que há tantas matérias entre si diferentes, quanto os corpos simples. Pura ilusão haveria aí, devido à nossa impotência para reduzir esses corpos a uma matéria uniforme, que então lhes seria base. É o que pensavam Prostidumas, quando, no começo do século, procuravam descobrir, por meio da lei das proporções definidas, qual seria a substância única, isto é, aquela de que fossem múltiplos exatos os elementos dos corpos primários. Dumas chegou a mostrar que não é o hidrogênio, como então se acreditava, mas uma substância ainda desconhecida, cujo equivalente, em vez de ser a unidade, seria a metade desta, 0,5. Os físicos partidários da teoria do éter, e hoje são todos, vão ainda mais longe do que os químicos. A matéria desconhecida, pela razão mesma de ter por equivalente 0,5, seria ponderável, até para os instrumentos de que o homem dispõe. Ora, o éter, que enche o universo, é imponderável, donde se segue que a substância hipotética dos químicos, a ter por peso metade do hidrogênio, seria, quando muito, uma das primeiras condensações ou um dos primeiros agrupamentos do éter. Assim, pois, seria o éter, segundo os físicos, a matéria única constitutiva de todos os corpos. O estudo da luz e da eletricidade, diz o padre Sekshi, nos ha levado a considerar infinitamente provável que éter mais não é do que a própria matéria, chegada ao mais alto grau de tenuidade, a esse estado de rarefação extrema que se chama estado atômico. Conseguintemente, todos os corpos seriam apenas agregados dos próprios átomos desse fluido. Estas maneiras teóricas de ver se originam dos seguintes fatos químicos. Primeiro,
Nos corpos simples existem verdadeiras famílias naturais. Segundo, um grupo composto, cujos elementos se conheçam, pode desempenhar o papel de um corpo simples. Um corpo dito simples pode ser decomposto. Terceiro, corpos formados exatamente dos mesmos elementos, reunidos estes, nas mesmas proporções, têm, entretanto, propriedades diferentes. Quarto, a análise espectral revela a existência primitiva de uma só substância nas estrelas mais quentes, em geral o hidrogênio. Examinemos rapidamente tão interessantes fatos. Se atentarmos nos diferentes corpos simples, convencer-nos-emos de que não são de ordem fundamental as suas divergências, visto que eles podem grupar-se em séries e famílias naturais. Essa divisão, fundada em analogias manifestas que alguns deles apresentam, uns com relação aos outros, oferece uma vantagem que se não pode negar, porquanto, feito estudo profundo do corpo mais importante, a história dos outros, salvo questões de detalhes, se deduz naturalmente desse estudo. A semelhança na maneira de se comportarem mostra que essas matérias apresentam analogias de composição e, portanto, que elas não são tão dissemelhantes quanto pareciam à primeira vista. Não lhes é peculiar a individualidade que apresentam os corpos simples. Há corpos compostos, como o cianogênio, formado pela combinação do carbono com o azoto, que, nas reações, desempenham o papel de um corpo simples. É claro que, se não houvesse podido separar os elementos constituintes do cianogênio, também ele houvera sido classificado entre os corpos simples. Aliás, com os métodos aperfeiçoados da ciência, tais como a análise espectral, já se pode saber que o ferro, por exemplo, é formado de elementos mais simples, embora ainda não se haja conseguido isolar estes últimos. Mas, o que não se conseguiu com relação ao ferro, William Crookes realizou com referência ao ítrio. Podemos, pois, prever próxima época em que desaparecerá a demarcação entre os corpos simples. O mesmo poder de análise, que limitou a inumerável multidão das substâncias naturais, minerais, vegetais e animais, alguns elementos apenas, certamente nos conduzirá à descoberta da matéria única de onde todas as outras derivam. Os fenômenos da alotropia e da isomeria justificam essa expectativa. A isomeria. Há corpos simples, quais o fósforo, que revelam propriedades diferentes, sem que se lhes tenha acrescentado ou subtraído a menor parcela de matéria. Toda a gente sabe que o fósforo é branco, venenoso e muito inflamável. Entretanto, se, durante algum tempo, for exposto à luz no vácuo, ou se for aquecido em vaso fechado, ele muda de cor e se torna de um belo vermelho. Nesse estado, é inofensivo, do ponto de vista da saúde, e deixa de incendiar-se pelo atrito. Contudo, a mais severa análise não logra descobrir qualquer diferença na composição química do fósforo vermelho ou branco. O carvão pode tomar a forma de diamante ou de grafite. O enxofre apresenta modificações características, conforme o estado em que se encontre. O oxigênio se torna ozônio. A todos esses diferentes estados do mesmo corpo foi dada a denominação de alotrópicos. Esses caracteres tão opostos, que a mesma substância pode denotar, são devidos a mudanças que se lhes operam no íntimo. As moléculas se grupam diferentemente, ao mesmo tempo em que seus movimentos se modificam. Daí, as variações que se produzem nas suas respectivas propriedades. É tão verdade isso, que corpos muito diferentes pelas suas propriedades, tais como as essências de terebintina, de limão, de laranja, de alecrim, de basilisco, de pimenta, são, todavia formadas todas da combinação de 16 equivalentes de hidrogênio com 20 equivalentes de carbono. Essa ordem especial das partículas associadas, chamadas moléculas, se tornou visível por meio da cristalização. Se nos lembrarmos de que todos os tecidos dos vegetais e dos animais são formados, principalmente, de combinações variadas de 4 gases apenas, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o azoto, aos quais se adicionam fracas quantidades de corpos sólidos em número muito reduzido,
compreenderemos a inesgotável fecundidade da natureza e os infinitos recursos de que ela dispõe para, grupando átomos, formar moléculas que, a seu turno, se podem agregar entre si com a mesma diversidade de maneiras. Se complicarem essas disposições por meio dos movimentos de translação e de rotação peculiares aos átomos e moléculas, possível se torna conceber-se que todas as propriedades dos corpos estão intimamente ligadas a tão diversos arranjos, tão variados e tão diferentes uns dos outros. Numa série de memórias muito relevantes, o astrônomo Norman Lockyer fez notar que a análise espectral do ferro contido na atmosfera solar permite-se concluir com certeza que esse corpo não é simples, que é um grupo complexo, tendo por base um metal ainda desconhecido. Somente, porém, nas altas temperaturas da fornalha ardente do nosso astro central essa dissociação se torna aparente. Nenhuma temperatura terrestre seria capaz de produzi-la. Esse eminente químico dos espaços estelares estudou os espectros das estrelas, desde as mais quentes até as que se acham prestes a extinguir-se, e mostrou que o número dos corpos simples aumenta, à medida que a temperatura diminui. Quer isso dizer que eles nascem sucessivamente, pois que cada massa se acha isolada no espaço e nenhuma partícula de matéria recebe do exterior, por mais insignificante que seja. Em suma, a ideia de uma matéria única, donde necessariamente derive tudo o que existe, está hoje admitida pelos sábios e os espíritos que nola preconizaram estão de acordo com a ciência contemporânea. Veremos se a continuação de seus ensinos é tão verdadeira quanto as suas primeiras asserções. Capítulo 3. O mundo espiritual e os fluidos. As forças. Citemos de novo o nosso instrutor espiritual. Se um desses seres desconhecidos que consomem a efêmera existência nas regiões tenebrosas do fundo do oceano, se um desses poligástricos, dessas nereidas, miseráveis animálculos que da natureza unicamente conhecem os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de súbito o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de levantar sobre as suas apreciações um raciocínio conjectural, abrangendo a universalidade das coisas, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio em que ele vive do mundo terrestre existente fora do campo de suas observações? Se, depois, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esse mesmo ser chegasse a elevar-se acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não longe das margens opulentas de uma ilha de rica vegetação, ao banho fecundante do sol, dispensador de calor benfazejo, que juízo faria ele dos seus juízos anteriores, acerca da criação universal? Não substituiria de pronto a teoria que houvesse construído por uma apreciação mais ampla, porém, ainda tão incompleta, relativamente, quanto a primeira. Tal, ó homens, a imagem da vossa ciência, toda especulativa. Há um fluido etéreo, que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é a matéria cósmica primitiva, geratriz do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas, quanto ao modo de ação, segundo as circunstâncias e o meio, são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade. Os movimentos vibratórios do agente são os de som, calor, luz, etc. Ora, assim como uma única é a substância simples, primitiva, geratriz de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos, lei que lhes está na origem e que, pelos decretos eternos, foi soberanamente imposta à criação, para lhe constituir harmonia e estabilidade permanentes. A natureza jamais está em oposição a si mesma. Uma só é a divisa no brasão do universo, unidade. Remontando-se à escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo em que uma variedade infinita nessa imensa plateia de estrelas,
percorrendo-se-lhes os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus. A grande lei de continuidade se patenteia, considerando-se as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante, a confundir-se com a geratriz, é a lei universal. Todas essas forças são eternas e universais, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas necessariamente atuam em tudo e em toda parte, modificando, sucessivamente, ou pela simultaneidade, ou pela sucessividade, as ações que exercem. São predominantes aqui, ali apagadas, poderosas e ativas em certos pontos, latentes ou secretas noutros. Mas, finalmente, estão sempre preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, em qualquer parte onde eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Difícil dizer melhor e exprimir de maneira tão elevada quanto concisa os resultados todos a que a ciência tem chegado e nos ha feito conhecer. Escapa ao poder do homem criar qualquer parcela de energia, ou destruir a que existe. Transformar um movimento em outro é tudo o que lhe está ao alcance. O mundo da mecânica, diz Balfour Stewart, não é uma manufatura criadora de energia, mas um comum mercado ao qual podemos levar certa espécie particular de energia e trocá-la por um equivalente de energia de outro gênero, que mais nos convenha. Se lá chegarmos sem coisa alguma nas mãos, podemos ter a certeza de voltar sem coisa alguma. É absurdo, diz o padre Sekshi, admitir-se que o movimento, na matéria bruta, possa ter outra origem que não o próprio movimento. Assim, não se pode criar a energia e firmado está que ela não pode destruir-se. Onde um movimento cessa, imediatamente aparece o calor, que é uma forma equivalente desse movimento. Esta grande verdade formulada sob o nome de conservação da energia, idêntica à lei de conservação da matéria. Assim como esta não pode ser aniquilada e apenas passa por transformações, também a energia é indestrutível, experimenta tão só mudanças de forma. Até ao século XIX, a prática diuturna dava, na aparência, motivos para crer-se que a energia era parcialmente suprimida. Pertence a J. R. Mayer, médico de Heilbronn, Reino do Württemberg, ao dinamarquês Kolding e ao físico inglês Joule a glória de terem demonstrado que nenhuma só fração de energia se perde e que é invariável a quantidade total de energia de um sistema fechado. Essa demonstração, conhecida sob a denominação de teoria mecânica do calor, constitui uma das mais admiráveis e fecundas obras do século XIX. Descobrindo a que quantidade exata de calor corresponde um certo trabalho, isto é, uma certa quantidade de movimento, a ciência fez que a indústria mecânica desse um passo gigantesco. Aplicando semelhante descoberta à química, fez esta entrar-se para o rol das ciências finitas, isto é, daquelas cujos fenômenos se podem reduzir todos a fórmulas matemáticas. Finalmente, em fisiologia, as noções de que tratamos deram lugar a que se achasse a medida precisa da intensidade da força vital. Mas, não se limitou a isso o estudo experimental da energia. Conseguiu-se demonstrar que todas as diferentes formas que ela assume, calor, luz, eletricidade, etc., podem transformar-se umas nas outras, de maneira que uma daquelas manifestações é capaz de engendrar todas as demais. Dessas descobertas experimentais decorre que as forças naturais, conforme ainda hoje se chamam, não são mais do que manifestações particulares da energia universal, ou, em última análise, dos modos de movimento. O problema da unidade da conservação da força foi, pois, resolvido pela ciência moderna. Possível se tornou comprovar no universo inteiro a unidade dos dois grandes princípios, força e matéria. A luneta e o telescópio permitiram-se ver que os planetas solares são mundos quais o nosso, pela forma, pela constituição e pela função que preenchem. Nem só, porém, o nosso sistema obedece a tais leis. Todo o espaço celeste está povoado de criações semelhantes, evidenciando a semelhança de organização das massas totais do universo, ao mesmo tempo em que uniformidade sideral das leis da gravitação.
Os sóis ou estrelas, as nebulosas e os cometas foram estudados pela análise espectral, que demonstrou serem compostos esses mundos, tão diversos, de materiais semelhantes aos que conhecemos na Terra. A mecânica, química e física dos átomos é a mesma lá, que neste mundo. É, pois, em tudo e em toda parte, a unidade fundamental incessantemente diversificada. Que confirmação magnífica daquela voz do espaço que, há 50 anos, afirmava que eterna é a força e que as séries dessemelhantes de suas ações têm uma resultante comum, que se confunde com a geratriz, isto é, com a lei universal. Assim, portanto, força única, matéria única, indefinidamente variada em suas manifestações, tais as duas causas do mundo visível. Existirá outro, invisível e sem peso. Interroguemos de novo os nossos instrutores do além. Eles respondem afirmativamente e cremos que também quanto a isso a ciência não os desmentirá. O mundo espiritual. O fluido cósmico universal, como foi ensinado, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como elementar princípio universal, ele se apresenta em dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que, de certo modo, é apenas consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas, ainda aí não há transição brusca, pois que os nossos fluidos imponderáveis podem considerar-se um termo médio entre os dois estados. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas, em gênero, se não mais numerosas quanto no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedendo do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Sendo tudo relativo, esses fluidos têm para os espíritos uma aparência tão material, como a dos objetos tangíveis para os encarnados e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzir determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, se bem que por processos diferentes. Lá, entretanto, como neste mundo, só aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel dos elementos constitutivos do mundo deles. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos que observam e para os quais concorrem, muitas vezes maquinalmente, como são os ignorantes da Terra para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade e para dizer como os veem e entendem. E admiravelmente justo o que se acaba de ler. Interrogai ao acaso 10 pessoas que passem pela rua, perguntando-lhes quais são as operações sucessivas da digestão ou da respiração e ficais certos de que 9 delas não saberão responder-vos. No entanto, em nossa época, a instrução já se acha bastante disseminada. Mas, quão poucos se dão ao trabalho de aprender ou de refletir. Os elementos fluídicos do mundo espiritual fogem aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos que estes são para a matéria tangível e não para a etérea. Alguns há peculiares a um meio tão diferente do nosso, que não podemos fazer deles ideia, senão mediante comparações tão imperfeitas como aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas, dentre esses fluidos, alguns se acham intimamente ligados à vida corpórea e pertencem de certo modo ao meio terrestre. Em falta de percepção direta, podem observar-se-lhes os efeitos e adquirir, sobre a natureza deles, conhecimentos de certa exatidão. É essencial esse estudo, porquanto constitui a chave de uma multidão de fenômenos que só com as leis da matéria se não explicam. No seu ponto de partida, o fluido universal se acha em grau de pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia. O ponto oposto é da sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos, há inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um ou de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros conseguintemente,
compõem o que se poderia chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, no qual também diferentes graus de pureza existem, que os espíritos encarnados ou desencarnados extraem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que sejam para nós, não deixam esses fluidos de ser de natureza grosseira, comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, porquanto, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, a sua alma é o princípio inteligente. Eles são qualificados de espirituais, em comparação e, sobretudo, em razão da afinidade que guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual. Daí o serem denominados fluidos espirituais. Quem, ao demais, conhece a constituição íntima da matéria tangível, ela possivelmente só é compacta com relação aos nossos sentidos. Provar-lhe a facilidade com que atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais ela não opõe obstáculo maior do que o que a luz oferecem os corpos transparentes. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, há de a matéria tangível ter a possibilidade de voltar, desagregando-se, ao estado de eterização, como o diamante, que é o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. A solidificação da matéria mais não é, em realidade, do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições de coesão. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização, que lhe dê propriedades particulares. Certos fenômenos, que parecem autênticos, tenderiam a fazê-lo supor. Ainda não possuímos senão as balizas do mundo invisível e o futuro sem dúvida nos reserva o conhecimento de novas leis que permitirão se conhecer o que para nós continua a ser mistério. Vejamos agora, por meio das modernas descobertas, se são exatas estas concepções. A energia e os fluidos. Até há pouco, a ciência negava a existência de estados imponderáveis da matéria e a hipótese do éter estava longe de ser unanimemente admitida, apesar da sua necessidade para tornar compreensíveis os diversos modos da força. Atualmente, já a negação não será talvez tão absoluta, pois que toda uma categoria de novos fenômenos veio mostrar a matéria revestida de propriedades de que nem se suspeitava. A matéria radiante dos tubos de Crookes revela as energias intensas que parecem inerentes às últimas partículas da substância. Os raios-x, que nascem no ponto em que os raios catódicos tocam o vidro da ampola, ainda mais singulares são, porquanto se propagam através de quase todos os corpos e têm propriedades fotogênicas, sem serem visíveis de si mesmos. Finalmente, as experiências espíritas de Wallace, de Beattie, de Aksakov conseguiram, fotografados, esses estados da matéria invisível, que concorrem para a produção dos fenômenos espíritas. O Dr. Baraduc, o comandante da JET, o Dr. Adam, o Dr. Lewis, o Sr. Davi e as experiências do Sr. Russell põem de manifesto essas forças materiais que emanam constantemente de todos os corpos, mas, sobretudo, dos corpos vivos, e os clichês que se obtêm são testemunhos irrecusáveis da existência desses fluidos. Assistimos, presentemente, à demonstração científica desses estados imponderáveis da matéria antes tão obstinadamente repelidos. Mais uma vez, confirma-se o ensino dos espíritos, sendo a prova de veracidade das suas revelações dada por pesquisadores que não partilham das nossas ideias e que, portanto, não podem ser suspeitados de complacências. É necessário que o público, ao ouvir-nos falar de fluidos, se habitue a não ver nessa expressão um termo vago, destinado a mascarar a nossa ignorância. É necessário fique-lhe bem persuadido de que estamos constantemente mergulhados numa atmosfera invisível, intangível pelos nossos sentidos, porém, tão real, tão existente, quanto o próprio ar. Não é certo que as maiores inteligências do século, os mais hábeis analistas, químicos e físicos hão vivido em contacto com o argônio,
O novo gás que faz parte integrante do ar, sem lhe suspeitarem a presença. Esse exemplo deve inspirar modéstia a todos quantos orgulhosamente proclamam que sabem todas as coisas e que a natureza nenhum mistério mais lhes guarda. A verdade é que ainda somos muito ignorantes e que a nossa existência se escoa no lugar do qual só pequeníssima parte conhecemos. O de que todos se devem bem compenetrar é de que a atmosfera que nos circunda contém seres e forças cuja presença normal somos incapazes de apreciar. O ar se encontra povoado de miríades de organismos vivos, infinitamente pequenos, que não lhe turvam a transparência. No azul translúcido de um belo dia de verão voltei uma inumerável quantidade de sementes vegetais, que irão fecundar as flores. Ao mesmo tempo, o espaço se encontra atravancado de bilhões de seres, aos quais foi dado o nome de micróbios. Todos esses seres evolvem dentro de gases cuja existência nada nos revela. O ácido carbônico, produzido por tudo o que tem vida ou se consome, mistura-se aos gases constitutivos do ar, sem que alguém o possa suspeitar. Quase todos os corpos emitem vapores que emergem nesse laboratório límpido e os nossos olhos permanecem cegos para todos esses corpos tão diversos, cada um com a sua função e a sua utilidade. Tampouco os nossos sentidos nos advertem dessas correntes que sucam o globo e desorientam a bússola durante as tempestades magnéticas. Só raramente a eletricidade se manifesta sob forma que nos seja apreciável. Ela não existe unicamente no instante em que o raio risca a nuvem, em que repercutem ao longe os roncos do trovão. Antes, atua perpetuamente, por meio de lentas descargas, por meio de trocas incessantes entre todos os corpos de temperaturas diferentes. A própria luz não a percebemos, senão dentro de limites muito acanhados. Seus raios químicos, de ação tão intensa, escapam completamente à nossa visão. Somos banhados, penetrados por todos esses eflúvios em meio dos quais nos movemos e longuíssimo tempo viveu a humanidade sem conhecer tais fatos que, entretanto, sempre existiram. Foram necessárias todas as descobertas da ciência, para criarmos sentidos novos, mais poderosos, mais delicados do que os que devemos à natureza. O microscópio nos revelou o átomo vivo, o infinitamente pequeno. A chapa fotográfica é, ao mesmo tempo, um tato e uma retina, de incomparáveis finura e acuidade de visão. O colóide registra as vibrações etéreas que nos chegam dos planetas invisíveis, perdidos nas profundezas do espaço, e nos revela a existência deles. Apanha os movimentos prodigiosamente rápidos da matéria quintessenciada, reproduz fielmente a luz obscura que todos os corpos à noite irradiam. Se a nossa retina possuísse essa singular sensibilidade, seríamos impressionados pelas ondas ultravioletas, como somos pela parte visível do espectro. Pois bem, essa chapa preciosa ainda presta o serviço de dar-nos a conhecer os fluidos que emanam do nosso organismo, ou que nele penetram. Mostra-nos, com irresistível certeza, que em torno de nós forças existem, isto é, movimentos da matéria sutil, que se diferenciam uns dos outros pelos seus caracteres particulares, por uma assinatura especial. Presentemente, já não se pode duvidar dessas modalidades, desses avatares da matéria. Há, envolvendo-nos, uma atmosfera fluídica incorporada na atmosfera gasosa, penetrando-a de todos os lados. São ininterruptas as suas ações, é todo um mundo tão variado, tão diverso em suas manifestações, quanto é a natureza física, isto é, a matéria visível e ponderável. Há fluidos grosseiros, como fluidos quintessenciados, uns e outros com propriedades inerentes ao respectivo estado vibratório e molecular, que os tornam substâncias tão distintas, quanto podem ser, para nós, os corpos sólidos ou gasosos. Mas, que energias se manifestam nesse meio? Que de mudanças visíveis, de mobilidade, de plasticidade nessa matéria sutil? Quanto ela difere da pesada, compacta e rígida substância que conhecemos. A eletricidade nos permite julgar da instantaneidade das suas transformações. É um prodígio, uma febre contínua. É bem a fluidez ideal para as tão leves, tão vaporosas, tão instáveis criações do pensamento. É a matéria do sonho,
na sua impalpável realidade. Estudando a matéria gasosa, chegamos a imaginar esses estados transcendentes. Já, sob a forma radiante, vemos os átomos, movendo-se com velocidades fantásticas, produzirem fenômenos cuja intensidade, dada a massa de matéria posta em jogo, é realmente formidável, e essa energia nos faz compreender a força, em suas manifestações superiores de luz, eletricidade, magnetismo, devidas às rapidíssimas ondulações do éter. Torna-se admissível que esses átomos animados de enormes velocidades retilíneas, girando sobre si mesmos com vertiginosa rapidez, desenvolvam uma força centrífuga que anula a atração terrestre. Sim, é mais que provável que eles se diferenciem entre si pela quantidade de força viva que individualmente contêm, e podemos entrever a inesgotável variedade de agrupamentos que se constituem entre essas inúmeras formas de substâncias. É o mundo espiritual, o que nos cerca e penetra, em o qual vivemos. Com ele entramos em relações por meio do nosso organismo fluídico. Porque possuímos um perispírito, possível se nos faz atuar sobre esse mundo invisível à carne. É pela nossa constituição espiritual que os espíritos têm ação sobre nós e nos podem influenciar. Estudo sobre os fluidos. É tão importante a demonstração da existência dos fluidos, para a compreensão dos fenômenos espirituais, que devemos examinar esse problema sob todos os seus aspectos. A experiência espírita ha demonstrado que a alma se acha revestida de um envoltório material, mas invisível e intangível no estado normal, e que se move num meio físico que carece de peso. Hoje, pois, apresentemos todas as razões que tendem a provar o fato capital da existência de um mundo imponderável, porém tão real como em que vivemos. Acreditava-se, outrora, que a luz, a eletricidade, o calor, o magnetismo, etc., eram substâncias inteiramente distintas umas das outras, dotadas de natureza própria, especial, que as diferenciavam completamente. As pesquisas contemporâneas demonstraram falsa semelhante concepção. Nas primeiras idades da ciência, não só parecia que as forças eram separadas, mas também que o número delas se multiplicava ao infinito. Considerava-se cada fenômeno como a manifestação de uma certa força. Entretanto, pouco a pouco se reconheceu que efeitos diferentes podem derivar de uma causa única. Desde então, diminuiu consideravelmente o número das forças, cuja existência se admitia. Newton identificou a gravidade e a atração, reconhecendo na queda da maçã e na manutenção do astro em sua órbita efeitos de uma mesma causa, a gravitação universal. Ampère demonstrou que o magnetismo é apenas uma forma da eletricidade. A luz e o calor, desde longo tempo, são tidos como manifestações de uma mesma causa, um movimento vibratório extremamente rápido do éter. Nos dias atuais, uma grandiosa concepção veio mudar de novo a face à ciência, a de que todas as forças da natureza se reduzem a uma só. A energia ou a força, são sinônimos os dois termos. Pode assumir todas as aparências, sendo, alternativamente, calor, trabalho mecânico, eletricidade, luz, e dar origem às combinações e decomposições químicas. Às vezes, a força como que se acha oculta ou destruída. Simples aparência. Pode-se sempre encontrá-la novamente e fazê-la passar de novo pelo ciclo de suas transformações. Inseparável da matéria, a força é indestrutível. Fazendo-se mister que a energia se aplica a este princípio, em a natureza, nada se perde, nem se cria. É tão verdade isto, que, quando um movimento sofre brusca interrupção, imediatamente uma coisa nova aparece, é o calor. Assim, um pedaço de chumbo, colocado na bigorna, se aquecerá violentamente sob os golpes do martelo do ferreiro. Uma bala de artilharia, batendo num alvo de ferro, poderá chegar à temperatura do rubro. As rodas de um trem em marcha despedem centelhas, quando se apertam subitamente os freios. Se o movimento da Terra em torno do Sol cessasse instantaneamente, diz Helmholtz que a quantidade de calor gerado por esse fato seria tal, que faria passar ao estado de vapor toda a massa terrestre. Temos, portanto,
que calor e movimento são duas formas equivalentes da energia, formas que mutuamente se substituem, tomando-se visível uma, quando a outra desaparece. Determinou-se exatamente a que quantidade de calor corresponde uma certa quantidade de movimento, medida que se dá o nome de equivalente mecânico do calor. Torna-se então fácil de compreender-se que aquecer um corpo é aumentar-lhe o movimento interno, isto é, o de suas moléculas. Sabemos que, desde o átomo invisível até o corpo celeste perdido no espaço, tudo se acha sujeito a movimento. Tudo gravita numa órbita imensa ou infinitamente pequena, mantidas a uma distância definida umas das outras, em virtude do próprio movimento que as anima. As moléculas guardam entre si relações constantes, que só se alteram pela adição ou subtração de certa quantidade de movimento. Em geral, a aceleração do movimento das moléculas lhes aumenta as órbitas e as afasta umas das outras, ou, por outras palavras, aumenta o volume dos corpos. É justamente por isso que o calor se apresenta como fonte de movimento. Sob sua influência, as moléculas, afastando-se cada vez mais, fazem que os corpos passem do estado sólido ao líquido, em seguida ao de gás. Os gases, a seu turno, se dilatam indefinidamente, pela adição de novas quantidades de calor, isto é, de movimento, e, se criar embaraço a essa expansão, ele exercerá considerável pressão sobre as paredes do vaso que o contenha. É assim que as moléculas dos gases ou dos vapores, em cativeiro nos cilindros das locomotivas, transmitem ao êmbolo a força que se emprega para produzir a tração dos trens, isto é, trabalho mecânico. Quando, pois, os movimentos moleculares de um corpo se mostrem grupados de maneira a apresentar, uns com relações aos outros, centros fixos de orientação, diremos que esse corpo é sólido. Quando os movimentos moleculares de um corpo estejam grupados de maneira que os centros desses grupos sejam móveis, uns com relação aos outros, o corpo é líquido. Quando as moléculas de um corpo se movem em todos os sentidos e colidem umas com as outras milhões de vezes por segundo, o corpo é chamado gás. Convém notar que, à proporção que a matéria passa do estado sólido ao estado líquido, o volume aumenta. Depois, do estado líquido ao gasoso, a dilatação do mesmo peso de matéria se torna ainda maior, de sorte que a matéria se rarefaz, ao mesmo tempo em que o movimento molecular se pronuncia. 1 litro d'água, por exemplo, dá 1.700 litros de vapor, isto é, ocupa um volume 1.700 vezes superior ao que tinha no estado líquido. Nessas condições, as atrações mútuas entre as moléculas diminuem e o movimento oscilatório das mesmas moléculas se torna mais rápido. Com efeito, segundo cálculos de probabilidades, os sábios chegaram a admitir que se pode considerar constante a velocidade média das moléculas para um mesmo gás, qualquer que seja a direção do caminho percorrido. O valor dessa velocidade média, por segundo, a temperatura do gelo em fusão, isto é, a zero, e a pressão barométrica de 760 milímetros, é de 461 metros para as moléculas do oxigênio, 485 para as do ar, 492 para as do azoto, 1848 para as do hidrogênio. Tais velocidades são comparáveis a de um projétil ou saída de uma arma de grande alcance. A velocidade das moléculas é tanto maior, quanto mais leve é o gás, isto é, quanto menos matéria contém na unidade de volume. Logo, se num tubo fechado se fizer o vácuo tão perfeito quanto possível e se obrigarem as moléculas restantes a mover-se em linha reta, por meio da eletricidade, obter-se-á o estado radiante que Crookes descobriu. Como muito se fala desse estado especial, expliquemos claramente em que consiste ele. Sabemos que os gases se compõem de um número indefinido de partículazinhas em incessante movimento e animadas, conforme suas naturezas, de velocidades de todas as grandezas. Sabemos igualmente que, em consequência do número imenso delas, essas partículas não podem mover-se em nenhuma direção, sem se chocarem, quase imediatamente, com outras partículas. Que se dará se, de um vaso fechado, se retirar grande parte do gás ali encerrado.
É claro que, quanto mais diminuir o número das moléculas do gás, tanto menos oportunidade terão as que restarem de chocar-se umas com as outras. Pode-se, pois, induzir que, num vaso fechado, onde se faça cada vez maior vazio, crescerá a distância que qualquer molécula poderá percorrer, sem se chocar com outras. Teoricamente, o comprimento do percurso livre, isto é, o comprimento da distância que uma molécula qualquer poderá percorrer, sem colidir com outra, estará na razão inversa das moléculas restantes, ou, o que vem a dar no mesmo, na razão direta do vácuo produzido. Como, no estado gasoso ordinário, as moléculas se acham em colisão contínua umas com as outras, como essa colisão contínua é precisamente o que determina as propriedades físicas do gás, segue-se que, se as moléculas percorrem espaços maiores sem se chocarem, dessa diferença na maneira de se comportarem hão de decorrer propriedades físicas diferentes e, por conseguinte, um estado novo para a matéria. O quarto estado será tão distante do estado gasoso, quanto este é do estado líquido. Foi o que Crookes experimentalmente demonstrou. Aqui se acusa nitidamente a lei que assinalamos, segundo a qual quanto mais rarefeita é a matéria, tanto mais rápido é o movimento molecular. É tal a velocidade destas últimas partículas da matéria, que os metais mais refratários, submetidos ao bombardeio das moléculas, não tardam a tornar-se rubros e mesmo a fundir-se, se a ação for suficientemente prolongada. Nesse estado, a matéria, se bem que excessivamente rara, ainda tem um peso apreciável, não por meio da balança, mas por meio do raciocínio. O vácuo produzido é tal, que, se supusermos a pressão barométrica ordinária, representada por uma coluna de mercúrio da altura de 4.800 metros, a pressão da matéria radiante não poderá equilibrar mais de 1/4 de milímetro de mercúrio. Ela ainda tem peso, o que explica que conserva suas propriedades químicas, porquanto não há dissociação. Mas, se acompanharmos a ciência em suas induções, ser-nos-á possível conceber um estado em que a matéria se ache tão rarefeita que o seu movimento molecular a liberte da atração terrestre. É o éter dos físicos que primeiro realiza essa concepção. Para serem compreensíveis os diversos aspectos da energia, imaginou-se o universo cheio de uma substância imponderável, perfeitamente elástica, a qual, graças à sua sutileza, penetraria todos os corpos. Conforme vibre mais ou menos rapidamente, essa matéria dá lugar aos fenômenos que para nós se traduzem em sensações de calor, sendo as mais lentas as vibrações, de eletricidade, se forem as mais rápidas, de raios obscuros, se for atividade química, finalmente, as vibrações excessivamente rápidas da luz visível e invisível. Será aí, porém, o limite extremo que não se possa ultrapassar nas pesquisas. Não, pois sabemos, pelas experiências espíritas, que os espíritos possuem corpos fluídicos, que nenhuma das formas da energia pode influenciar. Nem os frios intensos dos espaços interplanetários, que chegam a 273 graus abaixo de zero, nem a temperatura de muitos milhares de graus do sóis qualquer influência exercem sobre a matéria perispirítica. É que esse invólucro da alma procede do fluido cósmico universal, isto é, da substância em sua forma primitiva. Nenhuma mudança poderá atingi-la, ela, em sua essência, é imutável. Não se acha sujeita às decomposições, por não poder simplificar-se, uma vez que se encontra no estado inicial, último tempo a que hão de fatalmente ir ter todas as mutações. Mesclam mais ou menos o perispírito os fluidos do planeta que o espírito se acha ligado. O trabalho da alma consiste justamente em desembaraçar o seu corpo fluídico de todas as escórias do que se lhe agregaram, desde a origem da sua evolução. Entre esse estado perfeito, em que o mínimo de matéria é animado do máximo de força viva, e o estado sólido a 273 graus, em que o máximo de matéria contém o mínimo de movimentos vibratórios, há uma infinidade de graus que formam a escala de todas as modalidades possíveis da matéria. Estamos, pois, cientificamente autorizados a dizer que os fluidos não são simples criações da imaginação, que eles correspondem, no mundo físico, a realidades positivas,
Há estados ainda não descobertos, mas que a matéria radiante, os raios-x, o fluido que impressiona as chapas fotográficas e o éter nos animam a conceber como existentes de fato. Não é de duvidar-se que pesquisas ulteriores farão se descubram mais tarde essas modificações tão variadas dos estados da substância primitiva.